Olá pessoal, como vai? Tudo bem com todo mundo? Meu nome é Nicole, eu sou docente aqui da FAESF do curso de nutrição, eu sou nutricionista, sou pós-graduada em nutrição clínica e gerontologia e também sou mestre em gerontologia. Hoje eu trouxe para vocês um painel que fala sobre a ferramenta mini avaliação nutricional, que nós chamamos de MAN, como preditor de risco nutricional em idosos. Essa pesquisa foi feita com base em idosos atendidos no Dia Internacional do Idoso, onde a FAESF fez uma ação social e nós conseguimos coletar dados referentes a 16 idosos atendidos nessa ação. Bom, introduzindo um pouquinho o fenômeno do envelhecimento, é um fenômeno global que ele ocorre em ritmo acelerado em todo o mundo, principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil. Então ele ocorre em ritmo mais acelerado em países como o Brasil do que em países já desenvolvidos, por exemplo, alguns países mais ricos da Europa. É um reflexo do declínio da fecundidade e da redução de taxa de mortalidade, ou seja, o fenômeno do envelhecimento ocorre porque menos pessoas estão nascendo e as pessoas vivas estão tendo uma expectativa de vida muito maior. Conforme os anos passam, a expectativa de vida aumenta. Em relação à desnutrição no idoso, a faixa etária idosa, que compreende pessoas com 60 anos ou mais, é a faixa que mais é suscetível ao fenômeno da desnutrição, ao estado nutricional de desnutrição. 20% dos idosos que estão em segmento ambulatorial em serviços de saúde encontram-se desnutridos, enquanto em ambiente hospitalar essa taxa sobe para 60%, ou seja, mais da metade dos idosos que estão internados em hospitais do país, tanto em instituições privadas quanto públicas, estão desnutridos. E ela tem relação direta com a sarcopenia, que é muito comum em idosos. A sarcopenia compreende um fenômeno que significa a redução de força muscular associada à perda de funcionalidade, ou seja, quanto mais desnutrido, maior o risco desse idoso também estar sarcopênico. Quais são os fatores de risco para a desnutrição? Primeiramente, a redução da ingestão alimentar de uma maneira global em relação à quantidade e à qualidade de alimento, por diversos fatores, por fatores biológicos, por exemplo, como falta de apetite, problemas de dentição, de deglutição, mas também por fatores psicológicos, depressão, isolamento social e fatores sociais também, por exemplo, como baixa renda. Uma predisposição genética também é um fator de desnutrição no idoso. A inatividade física, que compreende também a perda de massa muscular como consequência, e isso leva à desnutrição. E uma inflamação sistêmica, um processo de inflamação sistêmica causada por comorbidades como hipertensão, diabetes, doença renal, também podem levar à desnutrição, por exemplo. E quais são as consequências desse processo de desnutrição? Menor qualidade de vida, né? Consequentemente, quem está desnutrido tem menos qualidade de vida do que uma pessoa bem nutrida. Há uma redução da capacidade funcional, ou seja, menor possibilidade de desenvolver as atividades de vida diária, de manter a independência, então, consequentemente, maiores as taxas de dependência do idoso depender de uma pessoa para cuidar dele, de um cuidador, seja formal ou não. A síndrome do imobilismo, que é uma síndrome que implica basicamente que o idoso fique acamado. Então, a desnutrição leva à perda de massa muscular ou vice-versa, que faz com que o idoso passe a ficar acamado e não ande mais. Então, ele vai precisar de mais cuidados de terceiros, por exemplo. Risco aumentado para infecções, pois o sistema imunológico fica mais depletado, mais debilitado durante a desnutrição. Então, maior o risco de uma infecção por vírus ou por bactérias, por exemplo. Maiores chances de hospitalização, e quando a chance de hospitalização aumenta, aumenta também a chance de mais gastos pelo poder público, a saúde pública, mais gastos para a família e mais gastos para o próprio idoso em relação à medicação, a tratamentos complementares, por exemplo. E, consequentemente, o risco maior e irreversível, que é o risco da mortalidade. A mini avaliação nutricional, também conhecida como MAN, é uma excelente ferramenta de avaliação nutricional que pode ser aplicada em idosos. Ela é especialmente indicada para idosos. Ela objetiva facilitar a intervenção nutricional precoce, ou seja, antes que a desnutrição ou risco nutricional se agrave, é possível intervir com base nos resultados do score que a mini avaliação me dá.
É um método validado internacionalmente, inclusive para idosos brasileiros. Esse método, essa validação brasileira foi feita por Machado em 2014. Esse teste tem uma sensibilidade de 96%, uma especificidade de 98% e um valor prognóstico para desnutrição de 97%, ou seja, é uma ferramenta altamente específica para avaliação do risco nutricional em idosos. É um método prático, porque ele trata-se de um questionário simples, de simples e fácil aplicação. Ele não é invasivo, ele é de baixíssimo custo, é de simples mensuração e as questões são muito rápidas, ainda mais quando ele é aplicado em sua versão resumida, reduzida. Ele aborda vários domínios, não somente antropométricos ou de saúde. Então ele aborda domínios, por exemplo, antropométricos, como peso, estatura, cálculo do IMC e circunferência da panturrilha, mas ele também aborda, por exemplo, alterações no trato gastrointestinal, como, por exemplo, a baixa ingestão alimentar. Questões de mobilidade também são abordadas no questionário. Se o idoso passou recentemente ou não por algum estresse psicológico ou doença aguda, são fatores que pontuam também na minha avaliação para o aumento do risco de desnutrição, e também distúrbios neurológicos são apontados nessa avaliação. Quais foram os objetivos dessa pesquisa? Primeiramente, detectar um possível risco nutricional desses idosos participantes da ação e verificar se esse risco nutricional determinado pela MAN, a minha avaliação nutricional, teve ou não associação com outras variáveis como idade, índice de massa corporal, circunferência da panturrilha e a força de pressão palmar, que nós vamos ver um pouco mais adiante. Quais foram os métodos da pesquisa? Foi um estudo quantitativo, descritivo e de corte transversal, feita com 16 idosos de ambos os sexos, ou seja, com idade maior ou igual a 60 anos, que é o ponto de corte para o envelhecimento, para a velhice em países em desenvolvimento. Foi feita a aplicação da mini avaliação nutricional em sua versão abreviada. Peso, estatura e índice de massa corporal foram aferidos e calculados. E a aferição da circunferência da panturrilha foi aferida também na panturrilha esquerda, que é o protocolo padrão, em sua maior protuberância. Foi feito o teste de preensão manual em mão dominante, ou seja, direita ou esquerda, dependendo do domínio do idoso, em tentativa única, com segmento de protocolo de posicionamento. O IMC é o primeiro preditor do estado nutricional, mas ele nunca deve ser o único, porque a interpretação isolada dele pode levar a um falso resultado. Ele não difere tecido muscular e tecido adiposo ou massa óssea, por exemplo. E a sarcopenia pode estar presente, inclusive, em idosos que não estão desnutridos. Por isso, o IMC também não pode nunca ser o único preditor de estado nutricional. Valores adequados para ambos os sexos compreendem valores entre 23 e 28 quilos por metro quadrado, conforme a Organização Pan-Americana de Saúde. A circunferência da panturrilha é uma medida aferida no membro inferior esquerdo de maior protuberância, como eu disse. É uma medida muito sensível de perda de massa muscular em idosos, muito antes da sensibilidade, por exemplo, da aferição no peso na balança. O decréscimo está associado à idade e inatividade física, ou seja, quanto mais velho o idoso e menor a atividade física dele, menos ativo ele é, maiores as chances da circunferência da panturrilha estar reduzida. Valores adequados são valores que compreendem valores iguais ou maiores que 31 centímetros. Qualquer valor inferior a 31 centímetros é considerado inadequado, tanto para idosos quanto para idosas. A força de preensão palmar ou a força de preensão manual é um indicador de funcionalidade e de sensível depressão proteica, também muito mais sensível do que simplesmente o cálculo do IMC. Ela relaciona-se diretamente com a sarcopenia e desnutrição, ou seja, quanto menor a minha massa muscular, menor a minha funcionalidade e menor os meus índices de IMC, pior é o resultado da força de preensão manual. A medida foi feita com um dinamômetro digital da marca TACI, medida em tentativa única, ou seja, o idoso ele fez uma única tentativa de força no dinamômetro usando a postura padrão, que é corpo ereto,
mãos ao longo do corpo, com a palma da mão voltada para dentro, no membro dominante. Os valores de referência se diferem entre idade, gênero e a mão usada no teste, mão dominante ou mão dominante, nesse caso usamos a dominante. Os dados coletados, resultados obtidos, foram tabulados no Microsoft Excel versão 2010 e analisados por estatística descritiva, média simples, amplitude, desvio padrão. Os dados foram exportados para o software RStudio, versão 1.1, para análise pelo coeficiente de correlação de Pearson. Para a interpretação do coeficiente de correlação de Pearson, que nós chamamos de R, utilizaram-se os seguintes critérios, de 0 a 1 e de 0 a menos 1. Quando os valores da mini avaliação nutricional se correlacionaram positivamente às outras variáveis, como IMC, idade, circunferência da panturrilha e força de preensão anual, esses valores variaram de 0 a 1. Quando a correlação é negativa, os valores variam de 0 a menos 1. Quanto mais próximo do menos 1, mais forte é essa correlação negativa, por exemplo. Quando a associação obteve valor de 0, significa que não houve associação entre a mini avaliação nutricional e as outras variáveis. Bom, as características principais da nossa amostra foi uma faixa etária média de 71,7 anos, variando entre 60 e 89 anos, ou seja, não tivemos nonagenários e nem centenários na nossa amostra, com a predominância da faixa etária de 60 a 79 anos, com 87,5% da amostra. Sexo feminino predominou, foram 81,2% dos participantes eram mulheres. A estatura média de 1,50 m, com um desvio padrão muito pequeno de 0,05, ou seja, uma estatura média, mediana, muito similar a todos os membros. E o IMC, a média do IMC, do índice de massa corporal, foi de 26,7 kg por metro quadrado, ou seja, a média do IMC da nossa amostra mostrou que a maioria dos idosos está eutrófica, ou seja, está com o IMC dentro das faixas de normalidade. Estratificando o IMC por classificações, apenas um idoso apresentou baixo peso, 10 idosos, correspondendo a 62,5% da amostra, com peso adequado e 31,25% da amostra com excesso de peso. Em relação à circunferência da panturrilha, a média das medidas foi de 34,9 centímetros, ou seja, uma variação também muito pequena, com desvio padrão de 3,5 centímetros, fazendo com que a gente pense que a maioria dos idosos está com a circunferência da panturrilha adequada, porque os valores se encontram iguais ou maiores do que 31 centímetros. Em relação à força de preensão manual, a média de força foi de 18,8 kg força, com um grande desvio padrão de 5,2. A amplitude dessa força de preensão variou de 12,3, que é uma força fraca, até 24,4, que é uma força excelente. Então, houve aí uma grande amplitude, uma grande diferença entre os idosos. Em relação à mini avaliação nutricional, a média do score foi de 11,2 pontos, ou seja, 11,2 indica um risco de desnutrição, não necessariamente desnutrido, mas a média apresentou risco de desnutrição. Quando eu estratifico a mini avaliação nutricional, 8 idosos encontraram-se com o score adequado, ou seja, 50% da amostra, e os outros 50% da amostra se dividiram entre risco de desnutrição e desnutrição propriamente dita. Quando falamos sobre coeficiente de correlação de Pearson, avaliando a correlação entre o score da mini avaliação nutricional com as variáveis idade, IMC, circunferência da panturrilha e força de preensão manual, os resultados foram os seguintes. A relação do score da MAN com a idade foi negativa e moderada, com o valor de R de 0,440, né? Menos 0,4. Ou seja, quanto maior o score da MAN, que indica melhor estado nutricional, menor a idade. Então, conforme os idosos vão ficando mais velhos, a tendência é que o score da MAN diminua ao longo do tempo. Em relação à MAN e ao índice de massa corporal, a correlação foi positiva e moderada, ou seja, foi de 0,45. Ou seja, quanto maior o IMC, maior o score da MAN, que indica um bom estado nutricional. Circunferência da panturrilha e força de preensão manual também mostraram
resultados positivos, sendo que a circunferência da panturrilha mostrou uma associação forte entre a mã e essa medida, com 0,67. Ou seja, quanto maior a circunferência da panturrilha, consequentemente maior a minha massa muscular, meu teor de massa muscular, e melhor o meu estado nutricional, refletindo uma pontuação mais alta da minha avaliação nutricional. Para concluir com esse trabalho, nós observamos que a maioria dos idosos estavam eutróficos pelo IMC, quando observado somente o IMC, correspondendo a 62,5% da amostra. Porém, quando comparamos os scores da mini avaliação com o IMC, são equivalentes os sujeitos com estado nutricional adequado e os sujeitos desnutridos ou com risco nutricional. Reforça-se o princípio de que o IMC não deve ser o único preditor do estado nutricional de indivíduos, principalmente idosos que tendem à desnutrição e à sarcopenia, mesmo na obesidade. A maioria das mulheres, 81,25%, corrobora o fenômeno da feminização da velhice. Força de preensão manual apresentou grande variação, de 12,3 a 24 kg-força, com classificação de regular a excelente, apesar da amostra se apresentar relativamente homogênea em relação ao IMC, sexo feminino e faixa etária. A amplitude desta variável pode ter se dado pelo protocolo de única tentativa do teste. A minha avaliação nutricional apresentou, resumidamente, correlação positiva e forte com a circunferência da panturrilha, ou seja, quanto mais adequado o estado nutricional, maior a circunferência da panturrilha. Correlação positiva e moderada com o IMC e a força de preensão manual, indicando relação similar. Quanto menor o risco nutricional, mais altos os valores dessa variável. Correlação negativa e moderada com a variável idade, demonstrando uma tendência de declínio do score da mã ao avançar da idade. Demonstra-se a necessidade de acompanhamento de idosos ao longo da velhice em relação à redução do score da mã, ou seja, não basta apenas fazer a medição e o cálculo uma única vez. O importante é que haja reavaliações frequentes com a mini avaliação nutricional, para que se observe se há uma redução ou não desses scores. Cuidados com as consequências do excesso de peso não devem ser negligenciados, bem como a intervenção multiprofissional para controle da obesidade, porque nós tivemos na nossa amostra um percentual de indivíduos com excesso de peso. A desnutrição instalada não foi um fenômeno amplamente visto, sendo representado por apenas um sujeito da amostra. Porém, há risco iminente de desnutrição em 35,7% dos sujeitos. As limitações do presente estudo incluem o tamanho e o tipo da amostra, pois caracterizou por uma amostra pequena, com 16 sujeitos, e também porque tratam-se de idosos com mobilidade e cognição razoavelmente preservadas, pois eles se deslocaram até o local da ação e se dispuseram a participar das medições e da pesquisa. Muito obrigada. Olá pessoal, como vai? Tudo bem com todo mundo? Meu nome é Nicole, eu sou docente aqui da FAESF do curso de nutrição, eu sou nutricionista, sou pós-graduada em nutrição clínica e gerontologia e também sou mestre